Oi, meus amados, vocês estão bem? Tia Letícia do Colégio São Lucas, né? Para a nossa aula de hoje, que é da disciplina de Geografia, certo, meus queridos? E o nosso conteúdo de hoje é falando sobre a variação linguística, turismo e manifestações culturais da região sul, certo? Vocês vão encontrar aí no materialzinho didático de vocês, das páginas 124 e 127, ok? E a atividade de vocês das páginas 125, 126, 128 até a 130, ok? Também aqui no materialzinho didático de vocês, certo? Então, pega o materialzinho didático de vocês para acompanhar a nossa aula de hoje, certo, meus amores? Onde hoje nós vamos falar sobre variação linguística, turismo e manifestações culturais da região sul, certo? Então, meus amores, quando nós falamos com relação à variação linguística, já estamos observando aí que variação vem de variadas, né? De diversas. E linguísticas vem relacionada à questão da língua, né? Cada região tem a sua, não é isso? Então, nós sabemos que a linguagem, né, muda de região para região. Então, na região sul, na região nordeste, na região centro-oeste, sudeste, na região norte, nós sabemos que existem palavras que elas vão modificar entre essas regiões, certo? Então, como muda de região para região, né? Conforme o quê? Conforme a cultura de cada uma dessas regiões, certo? Então, na região sul, por exemplo, assim como nas demais regiões, ocorre no caso que tem suas características próprias, né, a sua linguagem, né, na língua falada. Como, por exemplo, a palavra bolear, né? Então, bolear na região sul significa jogar. Quando fala engrupir na região sul, está relacionado a enganar, né? Quando nós falamos lutear na região sul, nós estamos falando aí, no caso, a questão de brigar. Então, vocês vão observar que vai mudar bastante, né, a linguagem de uma região para outra, certo? No materialzinho didático de vocês, por isso que eu digo que é importante acompanhar, sempre dá uma olhadinha que aqui tá bem mais, tem mais complemento, tem mais informações. No materialzinho didático de vocês, tem lá uma tabela bem legal de muitas palavras relacionadas à linguagem, né? No caso, a questão da variação linguística da região sul, onde vocês podem matar lá a curiosidade de vocês, certo? Bom, vamos falar agora sobre o turismo, né, dessa região. Quanto ao turismo, essa região ela apresenta diversas, né, várias atrações turísticas. Como, por exemplo, vamos citar aqui só algumas, tá? Mas aí, se vocês tiverem curiosidades, a tia Letícia vai deixar lá para vocês um vídeo bem legal, tá bom? Sobre a questão turística dessa região. Bom, então vamos citar aqui as Serras Gaúchas, né? As Serras Gaúchas e as Serras Catarinenses, né? Que tem o quê? Tem o seu inverno, né, muito extremo, onde a temperatura é muito baixa. Chegando com isso, né, no caso em Gramado, no Rio Grande do Sul, a nevar. Olha que coisa, hein? Por isso que a região sul, ela é conhecida como a Suíça brasileira, né? Então, Canela, em Rio Grande do Sul, e Urubici, são cidades, assim, que são muito visitadas por essa questão desse inverno extremo, certo? As praias catarinenses, né, elas são muito procuradas e também são muito admiradas, né, porque são muito belas, por turistas tanto nacionais do nosso país, quanto turistas internacionais, certo? Temos também as cidades fundadas, né, por imigrantes, como Blumenau e Joinville, que fica em Santa Catarina. Temos Bento Gonçalves e Garibaldi, que fica no Rio Grande do Sul. Essas cidades, por terem assim a sua estrutura arquitetônica muito parecida com casas da Alemanha, então elas são muito visitadas, né?
pela questão da curiosidade, que nós sabemos que a arquitetura brasileira é totalmente diferente, né, da questão cultural de outros locais. Como em Blumenau, Joinville e Bento Gonçalves e Garibaldi tem muitos imigrantes alemães, então a questão arquitetônica prevalece e puxa um pouquinho aí para o lado da Alemanha. Então isso aí faz com que os turistas queiram conhecer essas cidades e visitá-las, certo? Tem também a Estrada de Ferro Graciosa, que lá tem uma história bem interessante sobre essa Estrada de Ferro, quando ela foi construída por imigrantes, certo? E a atração de grande importância dessa região são as Cataratas do Iguaçu, ok? Quantas manifestações culturais da região sul? Bom, nós temos aí o folclore riquíssimo, né? O folclore, ele preserva diversos tipos de cultura dos imigrantes europeus, dando para nós, né, também um pouco da sua cultura. Uma riqueza que ela é demonstrada através das culturas das danças, das lendas, das bebidas e também das comidas, né, da culinária. Teve também com isso, né, a contribuição do comportamento, né, da influência do negro e do indígena nessa questão aí relacionada ao folclore, às danças, às lendas, às bebidas e comidas, certo? Todos colaborando, né, para o rico folclore da região sul. Algumas das principais manifestações dessa região, vamos citar aqui algumas. Danças típicas, nós temos a chula, nós temos o baião, nós temos o cateretê, a jardineira e outras que vocês também vão encontrar no materialzinho didático de vocês lá bem detalhado, ok? Quanto à bebida típica, né, a principal e mais conhecida no Brasil inteiro por nós é o chimarrão, que é uma bebida quente justamente para aquecer no período do inverno rigoroso. Temos as festas populares e cultos, como a Festa da Uva, em Caxias do Sul. Temos a festa de Nossa Senhora dos Navegantes, que é em Porto Alegre. A festa da cerveja conhecida, né, no mundo inteiro, que é a Oktoberfest, que ocorre em Santa Catarina. Tem também os rodeios e festas juninas. Quanto às lendas, né, as lendas da região sul, quase todas elas são ligadas às matas. Isso, como por exemplo o negrinho do pastoreio, o boitatá, o curupira, o boi-guaçu, entre outras, ok? E os pratos típicos dessa região, nós temos o churrasco, que é conhecido, né, e muito pelos brasileiros, né, a carne de boa qualidade, a questão do gado dessa região, que é muito bem tratado devido à questão dos pastos. Então nós temos como pratos típicos da região, nós temos o churrasco, nós temos também o arroz de carreteiro, que ficou conhecido também, temos o fervido, entre outros, ok? E o artesanato dessa região? Muito bonito, riquíssimo também, né? O artesanato da região sul, ele vem com rendas belíssimas, né? Onde atrai muitos turistas pela renda ser muito bem detalhada, muito bem feita. E tem também o trançado de vime. Esse trançado de vime tanto é feito com a questão de móveis, como também esse trançado de vime é utilizado em peças artesanais para decorações internas, ou seja, decorações de casas, lojas e etc, ok? E tem também as peças em cerâmica, tá? Essas peças em cerâmica são trabalhadas e são, assim, de um artesanato muito rico e muito minucioso, as peças muito bem feitas, né? E com isso atrai muitos turistas nessa região. E aí, meus amores, conhecemos hoje a variação linguística, o turismo e as manifestações culturais da região sul. Ok, meus queridos? Vou aguardar vocês, ó, na nossa atividade, tá? Das páginas 125 e 126, 128 até a 130 no materialzinho didático de vocês. Tá bom, meus amados? Então, todo mundo, uma boa tarde ou um bom dia para quem for assistir, né, pela manhã. E nos encontramos na nossa próxima aula aqui no nosso canal. Tá bom, meus amores?
Beijos de tia Letícia. Tia Letícia tá com saudade. Tchau. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau.